5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. E agora vamos falar sobre todos os conceitos da lei de Kirchhoff. Sem muita enrolação, vamos começar pela lei das correntes. A lei das correntes afirma que a soma das correntes que saem pelo nó é igual à corrente ou à soma das correntes que entram pelo nó. O que acontece? Eu tenho aqui um circuito, tenho aqui um nó, tenho corrente saindo e corrente entrando. O conceito fala que a soma das correntes que entra pelo nó é igual à que sai pelo nó. Tem o caso que só entra uma corrente, tem caso que entra várias correntes. Eu vou ter aqui as correntes saindo I2, I4 e 6 e as correntes entrando I1, I3 e 5. Então a soma delas são iguais, né? A soma das correntes que entram é igual às correntes que saem. Vamos fazer aqui um exemplo para poder massificar esse conceito. Exemplo 1. Achar a corrente total do circuito. Eu tenho aqui uma corrente total, ela chega nesse nó, ela se divide para R1, se divide para R2 e se divide para R3. Eu preciso achar quais são essas correntes que saem do nó, somá-las e achar a corrente total. Então o conceito afirma que a soma das correntes que saem pelo nó é igual à corrente que está entrando por esse nó. Então temos aqui um circuito em paralelo, que temos uma fonte de 20 volts em paralelo com 3 resistores. Em circuitos paralelos, a tensão é igual. Então a tensão aqui em R1 é igual a de R2, é igual a de R3. A tensão. Então as correntes que são diferentes. Então no circuito paralelo, a tensão é igual e a corrente é diferente. Então já que aqui tudo é 20 volts, vamos achar agora a corrente em cada ramo aqui. Vamos lá, I1 é igual a 20 volts dividido por 10 ohms, que é igual a 2 amperes. I2 é igual a 20 volts dividido por 5, que é igual a 4 amperes. I3 é igual a 20 volts dividido por 2, que é igual a 10 amperes. Agora vamos somar todas essas correntes e achar a corrente total. Então, ó, 2 amperes mais 4 mais 10 é igual a 16 amperes. Então, nesse circuito aqui em paralelo, vem 16 amperes e elas se dividem para cada resistor aqui. E repare que a maior corrente, né, que é de I3, ela passa pelo menor resistor. E a maior resistência, que é o R1 aqui, que é 10 ohms, passa a menor corrente. Então aqui, ó, resistor agindo, né? Vamos ao próximo passo. Lei das tensões. Afirma que no circuito sério, a soma das quedas de tensão produzida em cada resistor é igual à tensão da fonte. O que isso significa? Em paralelo, a gente viu que a fonte de tensão é igual para todos os resistores, mas a corrente é diferente. No circuito sério, a corrente é igual, mas a queda de tensão nos resistores são diferentes. Então, o conceito fala que quando a corrente passa por um resistor, gera uma queda de tensão. Então, a soma dessa queda de R1, de R2 e de R3 tem que dar igual ao valor da fonte. Então, vamos aqui, ó. O valor da fonte é igual à tensão em R1 mais a tensão em R2 mais a tensão em R3. E a soma das resistências é R1 mais R2 mais R3. Achando esses dois, a gente vai achar a corrente total que passa por esse circuito, que é a tensão da fonte dividido pela resistência total. Vamos aqui, ó, calcular a corrente total do circuito e a tensão em cada resistor. Vamos lá. Vamos primeiro achar a resistência total. Já que está em série, eu tenho 5 mais 10 mais 15, que é igual a 30 ohms. Já que eu tenho a tensão aqui da fonte, eu vou achar a corrente. Então, 12 dividido por 30 é igual a 0,4 amperes. Então, a corrente que entra aqui é 0,4 amperes para todos os resistores. E agora vamos calcular de forma independente a queda em cada um. Então temos aqui, ó, a tensão em R1 é igual a 5 ohms vezes 0,4, que é igual a 2 volts. A tensão em R2 é igual a 10 ohms vezes 0,4, que é igual a 4 volts. VR3 é igual a 15 ohms vezes 0,4, que é igual a 6 volts. Então a soma dessas quedas tem que dar igual a tensão da fonte. Então 2 mais 4, 6, mais 6, 12. Então acertamos aqui. Vamos agora pegar um circuito mais complexo. Eu tenho aqui um circuito que ele tem duas fontes. Olha o sentido das correntes. A corrente 1, ela entra em 10 e desce para R2. A corrente de I2, ela desce aqui, entra em R3 e desce aqui em R2. Então, vamos agora analisar malha por malha. Malha 1 de I1, malha 2 de I2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a tensão da fonte, menos R1 vezes I1. Por que menos? Porque pensa comigo, eu tenho que a tensão da fonte aqui é positivo, né? Quando a corrente entra por uma resistência, ela gera uma queda de tensão. Essa queda de tensão ela tem uma polaridade, positivo e negativo. Então a corrente entra, fica positivo e sai negativo. Então, como se fosse uma fonte de tensão
né? Invertida, porque já que aqui é positivo e aqui também é positivo, então tem uma fonte de tensão em antissérie. Elas não estão em série, estão em antissérie, então se subtrai. Então quando ela descer aqui por R2, vai estar o mesmo conceito. Ela vai virar aqui positivo e aqui negativo, então fica em antissérie com essa fonte. Então todas são negativas e somente essa fonte é positiva. Então fica assim, ó, valor da fonte menos R1 vezes I1, menos R2 vezes I2, menos R2 vezes I2. Por quê? Nesse resistor aqui também passa ao mesmo tempo a corrente de I2. E ela é negativa porque está no mesmo sentido da corrente I1. Então vamos agora. Está vendo aqui que R1 está multiplicando pelo I1 e R2 também está multiplicando pelo I1. Então vamos botar em evidência. Então I1 multiplicado pela soma das duas resistências. Então só fiz isso, simplifiquei aqui o circuito. Malha 2. Tensão da fonte menos R3 vezes 2, mesmo conceito. Tem aqui a fonte, que é positivo, a corrente entra pela resistência, aqui fica uma queda de tensão com polaridade positiva aqui no início e sai negativa. Então, fica em antissérie com a fonte, né? Fica positivo com positivo, então não está em série, então ela subtrai. Então fica tensão da fonte menos R3 vezes 2, menos R2 vezes 2, menos R2 vezes I1, porque ao mesmo tempo também aqui para a segunda malha, o I1 também passa em R2. Agora simplificando, botando I2 em evidência, fica o quê? Tensão da fonte menos I2 vezes a soma das duas resistências, que é o R3 mais o R2, né? Da malha I2 aqui. Próximo passo. Agora vamos aqui, ó. Primeiro passo, arranjar as equações da malha I1 e da malha 2. Fizemos aqui essa equação, né? Que é a do exemplo aqui anterior, que a gente conseguiu fazer. Agora vamos colocar os valores. Tensão da fonte aqui da malha 1 é igual a 5 menos I1, que é o que a gente quer achar. E temos aqui a soma das duas resistências. Menos 4 e 2, que é o valor de R2, né? Então fica o quê? 5 menos 14, que é essa soma aqui dá 14, menos 4 e 2. Vamos para a malha 2. A malha 2, vou pegar aqui, ó, B, E, F e C, né? Que botei aqui as letras. Fica o quê? Fonte de tensão, que é 7 volts, menos I2, vezes 5 mais 4, né? Que é a soma de R3 com R2, menos 4 e 1. Rearranjando fica como? 7 menos 9, que é 5 mais 4 dá 9, menos 4 e 2. Como é que fica o circuito total? Eu tenho aqui, ó, 5 menos 14 vezes 1 menos 4 e 2, que é o que a gente achou aqui, né, anteriormente. Botei aqui agora uma do lado da outra, M1 e M2. Agora aqui, o menos 14, e aqui eu tenho menos 4. Eu vou jogar todos esses daqui, que estão multiplicando por uma corrente, pelo outro lado do sinal de igual. Então eles vão mudar a polaridade. Então fica o quê? O 5 se mantém, né? É igual a 14 vezes 1 mais 4 vezes 2. Então mudar aqui a polaridade. Eu só arranjei o circuito. E temos a segunda aqui, equação da malha 2. Tem que fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, menos 9 e 2 e menos 4 e 1. Jogo todos para o lado de lá do sinal de igual. Então fica 7 é igual a 4 e 1 mais 9 e 2. Então eu só fiz simplificar o circuito. Segundo passo, eu tenho que subtrair M1 de M2. Só que tem um porém. Eu tenho duas incógnitas, I1 e I2. O objetivo aqui agora é eliminar uma das incógnitas. Como é que eu faço? Tenho que escolher um número pelo qual multiplique M1 e um número pelo qual multiplique todo o M2 a ponto de conseguir dois valores iguais, né? Porque eu tenho que subtrair M1 de M2, então se eu for subtrair aqui, vai dar 0, então eu vou eliminar essa incógnita I2. Então eu penso aqui, se eu escolhi 9, eu tenho que multiplicar toda a igualdade. Multiplicando aqui fica como? 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 14 dá 126. 9 vezes 4 dá 36. Aí aqui de M2 eu tenho que pensar num número onde que aqui também dê igual, né? Para eu conseguir eliminar o I2. Então 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 4 16. 4 vezes 9 36. Pronto, consegui aqui, números iguais. Ah, mas se eu conseguisse eliminar, se eu quisesse eliminar aqui o I1 primeiro e não eliminar o I2, qual o número que eu multiplico aqui para que fique igual ao número aqui embaixo, né, de M2? Se eu pegar aqui, ó, multiplicar todo M1 por 2, eu vou achar aqui 28. E multiplicar todo M2 por 7, eu vou achar aqui 28. Então, eu posso por aqui também, fazendo 2 e 7. Só que eu escolhi fazer o 9 e 4 para poder eliminar o I2. Então, vamos ver como é que fica. Segundo passo, continuação. Agora tem que subtrair M1 de M2. Vamos lá. 45 menos 28, 17. 126 menos 16,
110. Lembrando que ó, é I1 com I1 e I2 com I2. E quando eu for subtrair aqui, ó, 36 menos 36 vai dar 0. Então não preciso colocar aqui. Então agora eu tenho como incógnita somente I1. O que eu vou fazer? Continha. Vou jogar o 110 aqui dividindo. Vamos lá. Então aqui, ó, I1 é igual a 17 dividido por 110, que é igual a 0,155 amperes. Já que eu achei 1, vamos usar agora aqui em M2 o valor de 1. Então fica assim, ó, 28 é igual a 16 vezes I1, que é o que? 0,155 mais 36,2. Então 28 é igual a 2,48, né, que é essa multiplicação, mais 36,2. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2,48, vou jogar para o outro lado do sinal de igual, vai ficar subtraindo com 28. Então fica o quê? 28 menos 2,48 é igual a 36,2. Então 28 menos 2,48 é igual a 25,52. Dividido por 36, né, que tem que isolar é 2, eu vou achar 0,708 amperes. Então achei I1 e achei I2. Agora vamos ver como ficou no simulador. Fica aqui meu simulador, né, tem aqui as tensões, as resistências, achei ó, 155 mili em 1. Aqui eu achei 155 mili também, ou 0,155 amperes. Já em 2 eu achei 0,708 e o simulador me deu 703, então está aproximado. Agora vamos para a tensão nos nós. Cada nó de um circuito ele tem uma tensão. Eu tenho a tensão VA, tenho a tensão VB e tenho a tensão VC. Para eu achar a corrente que passa aqui, né, entre A e B, eu tenho que subtrair a tensão que está em a tensão que está em B e dividir pela resistência que está entre os dois para poder achar a corrente. No mesmo caso, aqui, para eu achar a corrente 2, eu tenho que subtrair 20 de VB, dividir pela resistência, eu vou achar I2. Já a tensão aqui de VB, para eu achar a corrente, ela está em série com a resistência, só dividir. VB dividido por 6, eu vou achar o I3. Se reparar aqui, eu tenho I1 entrando, I2 entrando e o I3 saindo. Então, a soma das correntes que entram é igual à corrente que sai. Então, I3 é igual a I1 mais I2. Então, temos que I1 é a diferença de tensão entre A e B dividido por 4, que é essa resistência. O I2 é a diferença de tensão entre VC e VB dividido por 5, que é esta daqui. E I3 é o próprio ramo aqui, VB dividido por 6. Então, já que eu disse que I3 é igual a I1 mais I2, então eu tenho aqui, ó, I3, que é o que? VB sobre 6, né, que achamos aqui, é igual a I1, que é o que? VA menos VB dividido por 4, mais I2. I2 é o que? VC menos VB dividido por 5. Pronto, montei aqui a equação da tensão nos nós. Primeiro passo, multiplicar cada termo por 10 a fim de eliminar as frações. Então, o objetivo aqui é eliminar esse 6, eliminar o 4, eliminar o 5, poder facilitar o cálculo. O que eu faço? Já que é uma igualdade, eu tenho que multiplicar todo mundo pelo mesmo número. Então, eu escolhi o 10. Multipliquei VB por 10, multipliquei aqui por 10 e por 10. Então, como é que fica? 10 dividido para 6, 1,67. 10 dividido para 4, 2,5. 10 dividido para 5, eu achei 2. Então, eu só simplifiquei o circuito, eliminando as frações. Segundo passo, achar a tensão de VB. Lembrando que eu já tenho VA e já tenho VC. Então, a única incógnita aqui é o VB, que eu tenho que achar. Então, vamos lá. 167 vezes VB é igual a 2,5 vezes 30, que é o VA, né? Aqui é a multiplicação, 2,5 vezes VA, menos 2,5 vezes VB. Então, fica assim, 2,5 vezes 30, que é o VA, menos 2,5 vezes VB, que é o que eu quero achar, mais 2 vezes 20, né, que é o VC, menos 2 vezes VB, que é a incógnita. Então, como é que fica? 1,67 vezes VB é igual a 75, que é 2,5 vezes 30, menos 2,5 VB, mais 40, que é 2 vezes 20, menos 2 VB. Agora, o que eu tenho que fazer? Todos esses que estão multiplicando pelo VB aqui, eles estão negativos. Eu vou jogar ele para o outro lado, né, do sinal de igual, eles vão ficar positivos para somar aqui com esse 167. Então, fica o quê? 167 mais 2,5 mais 2 é igual a 75 mais 40. Então, eu tenho aqui 75 mais 40, que é o que sobrou, vai dar 115. E a soma de 167 mais 2,5 mais 2 vai dar igual a 6,17 VB.
Então basta agora só jogar o 6,7 dividindo aqui por 115 para achar a tensão de VB. Então aqui, ó, 115 dividido por 6,17 é igual a 18,64 volts. Achamos VB. Terceiro passo, achar as correntes. A gente já tinha essas fórmulas aqui, né? A gente fez no slide anterior. I1, I2 e 3. Agora a gente tem que achar a corrente. Já que a gente tem VB, fica mais fácil, porque a gente já tem VA e já tem VC. Então aqui, ó, I1 é igual a 30 menos 18,64, que é VB, que a gente achou aqui embaixo, dividido por 4, vai dar igual a 2,8 amperes. I2 é igual a 20, que é o valor de VC, menos 18,64, dividido por 5, que é igual a 0,27 amperes. E o I3, né, que é o VB, 18,64 dividido por 6, que é igual a 3,1. Então, a soma de I1 mais I2 é igual a I3. Então, vamos ver como ficou no simulador. No simulador, eu achei aqui, ó, I1, 2,7. No nosso cálculo, 2,8, aproximado. O I2 no nosso cálculo, 0,27 ou 270 mili. Achamos aqui 327 mili. Pô, mas está um pouco alto, né? Aqui é a questão do simulador, né? Tem as perdas aqui do fio aqui, esse simulador aqui não dá muito completo, mas achamos aqui. E a corrente total aqui é 3,05, né? E quanto que a gente achou no cálculo? 3,1, ou seja, a diferença de 0,05, né, amperes. Então aqui achamos todas as correntes nos ramos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado.